Nós vamos então levando o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, Jesus, o Divino Mestre, rogar a assistência dos bons Espíritos, porque sabem das nossas necessidades, dos desafios da vida, das orientações que não são ouvidas, mas também na esperança da transformação sempre. Nós temos aqui hoje o Álvaro, que vai fazer a exposição da noite, que ele seja muito feliz, como sempre o é, em trazer a orientação espiritual. Senhor, abençoe a todos nós que estamos aqui e todos aqueles em quem elevarmos nossos pensamentos, pois muitos esperam uma oração, uma prece para aliviar suas angústias, as suas dificuldades. Às vezes a ordem humana, a orientação humana já não atende mais as suas buscas, as suas esperanças. E confio no poder divino, que quando as pessoas com sinceridade, com amor, com respeito, pedem em oração, em fé, com a fé, o plano espiritual disse que isso é um grande fator de caridade, de amor ao próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. A Bruna vai fazer a leitura. Boa noite a todos. Leitura inicial. Espera servindo. Evandro. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus, sobre a tormenta em fúria. Coragem, serve e segue, Deus nos sustentará. Aqui o Álvaro é um dos fundadores da casa, então que ele sabe que sempre é bem-vindo aqui. Bom, gente, então nós vamos falar sobre esse assunto, edificação espiritual. Espiritual, por quê? Porque nós estamos aqui já entendendo que a vida, a matéria, é um período de aprendizado, mas nossa verdadeira vida, a vida da casa não é aqui, é no mundo espiritual. A gente vem aqui por um certo tempo para aprender, para arrumar certas coisas do nosso passado e depois a gente segue adiante. E a outra palavra, edificação. Quando fala edificação, lembra do quê? Lembra de uma construção, uma casa, um prédio. E qualquer edificação que você faz, você tem que fazer os alicerces bem estruturados para depois você construir aos poucos os pavimentos da tua residência. E com relação agora, a gente vai falar sobre essa questão, edificação espiritual. Um dia nós estamos tornando uma criatura iluminada. Esse é o objetivo. E, consequentemente, feliz. Quando você vai agora no Evangelho, você vai ver assim, Jesus dizendo: mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou profundamente, aceitou os alicerces de uma rocha, e quando veio uma inundação, uns tempos difíceis, a água bateu tempestuosamente sobre aquela casa que não pôde movê-la, porque ela estava bem edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve minhas palavras não as pratica,
capítulo 6, versículo 149. Eu já estava falando, então, com relação a essa questão, né, da gente manter estruturado essa nossa convicção a respeito do que de fato a gente quer. Em termos espirituais, a gente vai agora mostrar quais são essas bases, que, lógico, estão evidenciadas pelo Cristo. Você vai no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 18, você tem esse capítulo falado, muitos chamados de poucos escolhidos. Então está lá, no Evangelho, um trecho do Mateus: entrai pela porta estreita. A porta estreita, que é difícil, que tem um sacrifício que você faz dela. Porque a porta da perdição, essa é larga, é muito fácil. E o caminho que a ela conduz é espaçoso e muitos entram por ela. A porta da vida, ela é estreita. O caminho que a ela conduz é apertado e poucos são aqueles que a encontram. Porque é aqueles que fizeram o trabalho interno da edificação espiritual que ele está querendo apresentar hoje. Tá bem? E depois você tem, nesse mesmo capítulo, no texto de instruções dos Espíritos, uma mensagem desse Espírito Simeão, que foi escrito em Bordeaux em 1863, e está o título lá: reconhece o cristão pelas suas obras. Olha o que ele fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Escutai essas palavras do Mestre, abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta de trazer a liberdade do Senhor para ser um fiel servidor? Basta carregar a Bíblia debaixo do braço para dizer que você está salvo? Basta dizer eu sou cristão, e isso significa seguir Cristo? Buscais verdadeiros cristãos e os reconheceis pelas suas obras. Tem que haver obras, tem que haver progresso, você tem que perceber você mesmo que você está mudando, você tem que perceber que as pessoas à tua volta estão te observando como uma pessoa que consegue ajudá-las, que consegue direcioná-las, consegue você ser um exemplo para elas. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore dá bons frutos. E toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, quando você passa para a experiência da tua vida, você não as aproveita, você vai ter que voltar de novo. Não tem jeito. Ou resolve agora, ou vai resolver depois, ou vai resolver depois. Mas tem que resolver. Tem que crescer, tem que progredir, tem que se elevar. Você tem que sair em busca da tua felicidade. Deus criou cada um de nós para sermos felizes, para sermos maravilhosamente felizes. Só que a gente não pode chegar naquele ponto de espírito puro e perfeito, com egoísmo, com raiva, com ódio, com preconceito, não pode. Vamos ter que deixar isso sempre, aos pouquinhos, de lado. E é interessante, que essas ideias, elas não vieram do Espiritismo, nem vieram com Cristo. Tem esse livrinho aqui de um filósofo chinês, que é Lao Tse. Foi escrito 600 anos antes de Cristo. Quando você pega os tópicos de Platão, que está lá no Evangelho, 400 anos de Cristo, as ideias já estão lá. Olha o que fala o Lao Tse, Quem conhece os outros, esse é inteligente. Aquele que se conhece, esse é sábio. Aquele que vence os outros é forte, mas aquele que se vence, esse é poderoso. E você pega depois outro livrinho dos yogas. Também, isso aqui foi escrito em 1906, uma coisa assim, esse livro aqui. E fala assim, e devemos relembrar isso, por adversas que nos pareçam circunstâncias e condições da nossa vida, que está sempre reclamando, minha vida é assim, estou arrancando os cabelos, mas
por mais adversas que pareçam as circunstâncias e condições, elas são exatamente aquelas de que temos necessidade sobre as circunstâncias exatas das nossas vidas, que tem o único objetivo o nosso bem final. E quando você lê o Emmanuel, ele pega no pé, gente. Você não vieram aqui para a Terra pensando que aqui seria um hotel 5 estrelas, vieram pensando que aqui fosse, né, férias no paraíso. Não é. Aqui é escola e hospital. Hospital para a gente se recuperar das encrencas do passado, e escola para a gente desenvolver o nosso potencial de conhecer o universo. Bom, aqui agora eu vou falar sobre um livro No Mundo Maior, escrito pelo Chico Xavier, André Luiz, no ano 1974. É a coleção do André Luiz, né, começa pelo Nosso Lar, são 3 volumes, o último é E a Vida Continua. Né? Precisa ser lidos. Né? Precisa ser lidos e não uma vez só, pelo menos 2 ou 3 cada um, para não deixar passar as informações preciosíssimas que existem nele. Eu estou pegando aqui o capítulo 2. Né? Esse capítulo 2 está relacionado, né, com uma palestra do instrutor Eusébio, do Espírito, né? E essa palestra está ocorrendo no mundo espiritual, não é aqui na Terra, é lá. Para quê? Para pessoas encarnadas que durante o sono, o corpo fica lá dormindo nos seus quartinhos e as pessoas se projetam e vão participar dessa palestra lá no mundo espiritual. Tá bem? Então veja lá, ereto, né, incendiado, o torque de suave luz do instrutor, esses espíritos quanto mais elevados, mais luz emite. Tá? E espíritos muito elevados nem pode se aproximar da gente. A luz é tão intensa que a gente não aguenta. Então ele começa falando assim, né, o instrutor: dirigimos-nos a vós, irmãos, que teis por enquanto desejo de aprender na bendita escola carnal, tangidos pela necessidade, na sede de ciência e na angústia do amor que transpõe a vida. Então são pessoas normais, comuns, que nem nós. E temos assim essas questões, né? Necessidades, estamos querendo saber por quê. O espírita é o que mais, né, quer saber. Das todas as religiões cristãs, o espírita é o que mais lê, o que mais estuda. E o que é legal, veja, o espiritismo, ele não tem pastor, padre, bispo, arcebispo, papa, não tem aquilo. Não tem ninguém, um mais elevado que o outro aqui. Somos todos aprendizes. Então, o que dá as diretrizes para a gente? Como que a gente sabe? Qualquer sítio que você vai, qualquer parte do país ou do mundo, as religiões são as mesmas. As conversas, os temas são os mesmos. Quem que dá essa diretriz? Os livros. Os livros. E é lá que está a fonte. Lá que está, né, a água que vai saciar a nossa sede. Então ele continua: enquanto vossa organização fisiológica, o corpo físico, repousa à distância, exercitando-se para a morte, porque a morte nada mais é do que isso, né? O corpo fica lá inerte e o espírito, que somos nós, vai embora. Vossas almas quase libertas, porque durante o sono fica aí num cordão de canto, né, fluídico, partilhem conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades, adestrando sentimentos para a verdadeira vida, que não é essa aqui. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação do que está sendo dito aqui nessa hora, quando você retorna o inventório carnal, porque, devido à deficiência cerebral, o nosso cérebro é incapaz de suportar a carga de 2 vidas simultâneas, o que acontece quando a gente está com o nosso corpo, no nosso dia a dia, e com as coisas que acontecem no espírito.
espiritual. Porque todo mundo, sem exceção, né, acaba durante o sono participando de cursos, né, de palestras, de ajuda ou em busca de prazer, em busca de acertar contas com alguém, né? Todo mundo, durante o sono, sai para buscar aquilo que está te interessando naquele momento. Aves livres e limitados céus. Aves livres, nós temos livre-arbítrio. Cada um pode fazer o que quer. Só que vai ter que, né, sofrer as consequências. Você vai colher o que você planta. Tá? Mas você tem direito a plantar o que você quiser. Só que, veja, o colhimento, né, depois você acolher aquilo lá, está relacionado com aquilo que você plantou. Aves livres, limitados aos céus, porque nós estamos limitados em termos do nosso corpo físico aqui agora, não podemos, né, interferimos no plano divino, criando para nós prisões, ilhames, né, amarras, ou então a gente pode escolher libertação e enriquecimento. A gente escolhe. Né? Cada um escolhe. Depois não vai falar, não, porque eu não tive oportunidade. Teve. Não, mas eu não consegui porque. Não, você não conseguiu por causa de você. Não coloque a culpa no outro, nem em nada e nem em ninguém. É você que define o teu destino. As pessoas estão aí à sua volta, né, como sendo estímulos para que você repense teus atitudes, teus desejos, tuas vontades e modifique quando elas não forem condizentes com a mensagem de Cristo. Pronto. Não, mas eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de... Não te prejudica? Prejudica você? Sim. Um outro? Sim. Então o que você faz? Não faz. Mas a pessoa, né, não quer fazer esse esforço de transformação. Então ela vai adiante. E cada um tem o direito de fazer isso. Lembrando que todo mundo chegará lá. Só que um mais rapidamente, por causa do esforço, e outro vai ficar patinando por grande tempo. Desde quando fazemos e desfazemos? Desde quando terminamos e recomeçamos? Empreendemos a viagem reparadora e regressamos no mundo espiritual, perplexos, para novamente, como Frei Nício, porque a gente não fez a nossa lição de casa, repetimos de ano. Somos no palco da cross planetária os meros atores do drama evolutivo. Cada milênio, um ato prévio. Cada século, um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, inconsequentes, acham que é tudo brincadeira, entretanto, apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Ter uma vida no corpo é um privilégio, porque existe lá, tipo, 15 bilhões de espíritos querendo reencarnar. E aqui você vai ter o quê? Só alguns milhões de famílias que vão, né, receber espíritos. Então tem uma filha para reencarnar. Quando chega a nossa vez, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não desperdiçar. Para voltar para lá, depois todo amargurado, todo chateado, porque a gente não conseguiu, e entrar na fila, esperar um tempo, para voltar aqui de novo. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos, esses que, né, que vêm e reiniciam. Não, esses não. Eles suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos, porque eles vêm aqui para ensinar. Por espírito de renúncia e de amor, por espírito de solidariedade e sacrifício, são luzes provavelmente apartadas da luz divina e que voltam pelo ensino terrestre depois que eles ajudam outras pessoas, como trabalhando e fiel regressa ao lar, depois que termina a sua tarefa. Então, são espíritos iluminados, Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, né, e tantos outros criaturas que vieram. Então, na parte da religião, como você pega Einstein, pega Newton, pega Galileu, na parte de ciência,
Você pega Mozart, pega Beethoven, pega Schubert, da parte da música, você pega Michelangelo, pega outros lá, da Vinci, na parte da pintura, das artes. São criaturas que vêm para um progresso experiente e depois retornam à sua experiência na verdadeira casa espiritual. Não, estamos nos referindo, na verdade, às multidões de almas indecisas. Almas indecisas que nós. Almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Almas formadas à luz da razão, que já conseguem pensar, já conseguem idealizar, planejar, mas escravizadas à tirania dos instintos. O instinto domina. Não, mas você não pode machucar. Mas eu vou esganar ele, porque eu estou. Não pode. Mas não pode. Então segura o instinto de revide, usa a tua razão para dar uma controlada. Falamos de todos nós, passam por as partidas, que tentamos voar ao meio da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos, nos já faz falta de prazeres de ir, comer uma feijoada ontem, 3 pratos, beber lá 2 copos de caipirinha. E aí, depois, e à noite? Não, à noite eu passei mal pra caramba. No dia seguinte, todo mundo lembra daquela dor de cabeça, mas aquela feijoada valeu a pena. Aquele prazer da feijoada, do abuso e das consequências, valeu a pena. Só dei um exemplo bobo, mas cada um de nós vai perceber quais abusos que nós cometemos. A gente já sabe situações, atitudes, reações que a gente tem, a gente sabe que devia mudar. Mas a gente ainda não muda. Por que não represar o curso das paixões corrosivas? Por que não segurar a vontade de fazer o outro perceber que ele errou com a gente? Por que não segurar isso? Por que não sofrer o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos? Desde quando começamos a ter possibilidade de raciocínio. Sempre o terrível dualismo da luz das trevas, da compaixão da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência, a espiritualidade consoladora desde o primórdio da razão. Mostrei lá os livros chineses, os gregos, os egípcios, eles têm lá toda uma cultura muito antiga, já falando sobre isso daí. Estudamos a espiritualidade consoladora da razão e, todavia, nessas épocas mais remotas, consagramos-nos ao aventamento e ao amor de si. A gente quer dominar, a gente quer matar, a gente quer conquistar, a gente quer ser poderoso. Poderoso não, forte. Poderoso é aquele, lembra? Atingimos a época moderna. Presta atenção nisso. 1947, eles chamam de época moderna. Atingimos a época moderna, em que a loucura generaliza, a harmonia mental do homem está quase indo a pique. De cérebro envolvido, já desenvolvido, e coração imaturo, requintamos presentemente na arte de desfacelar o progresso espiritual. Toda facilidade está tendo agora, livros, internet, palestras, cursos à disposição. O que as pessoas escolhem ver no Facebook, no celular? O que elas escolhem? Notícias de jornais, onde que elas vão chamar atenção? Presta atenção, pega um jornal pela internet e veja as 10 notícias mais lidas, todos eles têm. As notícias mais lidas não são aquelas falando sobre a questão da humanidade, são aquelas, que o cantor falou, o que o jogador de futebol chegou, do que o político foi pela corrupção. É isso que chama atenção das pessoas. Nós estamos ligados às notícias de mais baixas vibrações.
como fruto de eras sombrias, caracterizadas por opressão e maldade recíprocas, lá no passado. E nós vivíamos lá, né? Odiando uns aos outros. Vemos agora a terra convertida em campo de quase internas hostilidades. Um hostilizando o outro. Corintiano contra palmeirense, bolsonarista contra lulista, contra trumpista e não sei quem, contra o pessoal lá do norte, o pessoal do sul, o pessoal do oeste, contra o oeste. Sempre. Não somos todos irmãos? Por que essa categorização das pessoas? Você é lulista, você é bolsonarista, você é corintiano, você... Não! Somos todos irmãos, ponto. E se o cara quer ser o que ele quer ser, deixa ele. Por que nós vamos discutir com ele? Se eu quero usar uma cor vermelha, azul, amarela, não é problema. Se eu quero usar sapato de uma cor do outro, qual é o problema? Deixa. Está machucando alguém? Está perturbando alguém? Não. Então por que nos incomoda? Não, sabe o que o fulano falou? E você ouviu? Claro que eu ouvi. Não devia. Se você ouviu, desestruturou, desequilibrou, entendeu? E você está querendo passar essa energia negativa, vamos chamar assim, para os outros. Você está contando para todo mundo agora. Olha o que está fazendo. Se você ouviu alguma coisa que não foi boa, não repasse. Fecha a boca. Para com essa mania de querer, né, apoio moral das pessoas para aquilo que você acredita que você crê, combater nos outros. Para com isso, porque senão você fica encrencado. Se a pessoa depois te ouvir e fizer alguma coisa boa, você é participante, você é cúmplice daquilo e vai resgatar também junto. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se ao distúrbio das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enseguecidos pelos enganos da personalidade, autoritarismo, todos eles. Quantos cantores, cantoras, pessoas fantásticas, artistas, morreram o quê? Overdose. Como assim? A pessoa tinha dinheiro, tinha fama, era adorada. Por que foi naquela direção? Para quê? Como explicar isso? Porque falta o quê? Aquele alicerce espiritual que não deu atenção. Empenhados em disputas intermináveis. Gente, você quer ter razão, você quer ter paz. Para de querer ter razão. Não fica discutindo com o outro. Em duelos formidantes de opinião. Todo mundo quer dar opinião no dia de hoje. Na internet, então, facilitou isso. Você põe algum post lá, sei lá o que lá, já tem uma enxurrada de gente pró, contra, muito pelo contrário, criando tumulto. Conduzidos por desvairadas ambições inferiores, olha, já tem 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, nossa, onde você está vendo com isso? Muito dinheiro, viu? Ele também é só um projeto. Os filhos da terra abeiram-se de novo abismo. Presta atenção. Em 1947, eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 45. O livro foi em 47. Ele já está se abeirando de novo abismo. Que o horário turbado não está deixando perceber. Agora estamos. Nos últimos anos, está vendo que as coisas estão complicando. O planeta está ficando muito complicado. Esse antivórtice, meus irmãos, esse problema grave que está acontecendo, alienação mental. Alienação mental. Quantas pessoas com problemas psicológicos, quantos problemas com problemas emocionais, quantas pessoas agindo de forma... Dá uma briguinha lá, daqui a pouco, um sai de moto, sai de carro e um mata o outro. Está vendo?
organização mental. Que não nos integra só os patrimônios funcionais da vida, porque o cérebro, a mente, ele controla todo o nosso corpo. Desequilibrando a mente, o cérebro, os pensamentos, vai desequilibrando o funcionamento dos órgãos, das células. E aí começam a vir as doenças. Mas não se considera só a patrimônio funcional da vida física, senão também nos atinge um tecido sutil da alma, invadindo o cérebro perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos nessa estrutura fundamental. Quase todos os quadros da civilização. Qualquer região do planeta está nessa encrenca. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. É obra genérica para a coletividade. Para de pensar só em si, tem que pensar nos outros também. Esforço servidor honesto e sincero, que tem que se interessar para o bem de todos. Nós temos que aprender a fazer isso. A começar no nosso lar. Dissipar lá as encrencas, os relacionamentos muito bons. Se visitais a nossa companhia, lembra, são as pessoas que estão dormindo e estão indo lá no espiritual. Buscando orientação para o trabalho sobre o espírito, não vos esqueça da luz própria. Você tem que acender a tua luz, sublimando os teus sentimentos, pensamentos, as vontades. Não conteis com a luz, com a lanterna, com os achoques alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento generador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons. Então você tem a terra, próximo da terra você tem uma região que é umbral, que é de sombra e sofrimento, e depois começa a estar superiores. Esses milhões e milhões estão nessa região umbralina. E estão lá porque abusaram. Abusaram da facilidade da vida que Deus colocou. E abusaram também do concurso das pessoas que estavam ajudadas. Dos familiares, amigos, religiosos, coisas do tipo. Disciplentes, recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de ter a luz própria, a própria lâmpada. Elegeram o gozo corporal. Que gostoso! Eu quero. Elegeram o gozo corporal como o objetivo supremo dos seus propósitos na Terra. Que é a maioria. O que você quer fazer quando se aposentar? Eu quero aproveitar. Aproveitar o quê? Não, eu quero ir na praia, eu quero. O que isso vai te trazer para você ter crescimento espiritual? O que isso vai fazer? E ajudar os outros, e as pessoas em dificuldades, e o mundo assim pegando fogo sem fazer nada. Você vai ficar numa praia paradisíaca lá, fazendo o quê? Porque a morte logo está chegando. E depois vão pedir para você prestar contas. Você tem um gasto aqui inutilmente. Procurais conosco a pressão orientação para os trabalhos que nos tangem presentemente na Terra terrestre, seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinado pela primeira noção do amor universal. Então são pessoas que estão lá, que já estão com essa intenção de ajudar, questão de se desenvolver. Certamente a intenção não pode ser mais nobre. Entretanto, dispensável, considereis a vossa necessidade de integração no dever. Essa palavra aqui, dever. Você não escuta falar dos deveres. As pessoas falam do quê? Dos direitos. Sabe os direitos? Os direitos eu sei. E aí, qual é o problema? E os teus deveres? As pessoas ficam falando só direito. E os deveres, direito com a mulher, com o marido, com os filhos, com o cachorrinho, com a casa, com os parentes, com os amigos, com o trabalho. Os deveres, Primeira coisa, integração com o dever de cada dia. Impossível progredir no século sem atender as obrigações da hora, do momento, da tua vida. Torna-se imprescindível na atualidade recompor energias, reajustar aspirações, santificar os desejos. Precisa fazer isso. Reajustar as aspirações. O que você quer da vida?
E esses desejos teus aí, ó, são santificados, estão assim, tá? Em sintonia com as mensagens de Cristo. Não basta crer em reencarnação, espiritismo, espírito, sei lá o quê. Não basta. E, portanto, a iluminação de nós mesmos, a fim que sejamos claridade sublime. Nós precisamos conseguir isso. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer os da posse, rasgar os véus da vaidade, abster-se do licor do personalismo, né? Avitante, que as pessoas acham que é absurdo. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Desequilíbrio generalizado e crescente, mente humana. Acho que foi Emmanuel, ele falou que a maior epidemia, pior epidemia que está acontecendo na Terra atualmente, sabe qual que é? Covid ficou tirando há muito tempo. Obsessão. Espíritos inferiores atuando nos encarnados. Então esse desequilíbrio, né, está existindo na mente humana. Combate esse despertamento às ações e ideologias, sistemas e princípios. É uma briga constante. Por que a gente se envolve nisso? Por que cada um cuida da sua vida? Estabelecidas a trégua nas lutas internacionais, lembra, acabou a Segunda Guerra Mundial, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos, indisciplina, fomenta greves, ânsia de libertação, perturba o domicílio dos povos, como aconteceu depois, não é? Eu tenho que pôr mais, porque já passou da minha hora. Guerreiros das esferas de ação entre si, encarnados e encarnados de níveis inferiores, colidem ferozmente aos milhões. Está sendo uma luta. Se tivesse noção, a guerra que está vindo dos encarnados e encarnados, claro, desencarnado nível inferior, uns encarnados que eles querem tomar posse. Por que os encarnados querem tomar posse da gente? Porque eles se satisfazem com seus desejos com o alcoólatra, com o toxicômano, com aquele que está viciado no sexo, aquele que briga, que lá, eles se sentem à vontade em casa. Eles não querem perder isso. Então eles são contra as pessoas evoluírem, progredirem e se afastarem deles. Eles sofrem, mas querem que a gente sofra junto. Essa é a ideia. E os espíritos superiores, eles estão intermediando isso, ajudando aqui, ajudando ali, socorrendo lá, pagando fogo lá. Está sendo uma coisa, não é? Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duelo o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Processo acelerado de... Que transição que é essa? Que transição que é essa? Transição planetária. O Chico, ele deu aquele programa Pinga Fogo em 1971. 3 horas de duração do programa. Foi o maior índice de audiência, tudo. E aí ele não conseguiu responder perguntas. E aí foi escrito um livro depois, Perguntas e Respostas, que o Chico, né, respondeu algumas perguntas que as pessoas tinham mandado naquele livro. Eu tenho ele aqui, se alguém quiser, eu posso mandar cópia. E uma das perguntas é: quando que o planeta Terra entra no estágio de planeta de regeneração? O Chico falou assim, o irmão está me dizendo que é por volta do ano 2057. 1971, 2057. Chega em 2057, tem poucos anos, está chateante. Então, nessas últimas décadas que sobram para a gente, é que vai ser, né, a separação do joio do trigo. E as pessoas estão tendo essa liberdade para elas se definirem se ela é joio ou é trigo. O que for trigo fica, o que for joio vão ser convidados a sair do planeta e habitar, reencarnar em planeta muito mais inferior. O pessoal lá está morando nas cavernas, nem descobriram o fundo ainda.
Então essa é a grande transição que está acontecer. Isso está vendo, inteligência artificial, mudanças climáticas, guerras, começa de guerra nuclear, meteoros que vão passando mais ou menos pertinho da Terra. A coisa, né, parece que está apontando para um ponto de definição. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo. Gente, vincula-se. Oração e trabalho construtivo. Aos planos superiores, e esses nos proporcionarão contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Abandonar a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Né? Então é uma chamada que, né, o Aniceto deu para a gente. Parece desse muita corda. Anda. Tá bom, gente. É isso aí que eu queria dizer para apresentar para vocês. Meio rapidinho, né? Mas já passou do horário. Pessoal, como é na prática da nossa casa, que as pessoas se sintam livres para perguntar, para complementar, também dar suas experiências de vida sobre o tema da noite, que é muito importante, né? Eu gostaria de falar da seguinte forma: se perguntássemos a um gladiador romano qual era o modelo de bom ser humano, de boa gente, ele ia escolher um forte que matava todos os outros. Se procurássemos entre os, digamos assim, os grandes magnatas, acumuladores de grandes fortunas, qual o modelo que você tem de um bom ser humano maravilhoso, que você admira? Aquela pessoa que foi um grande, o D.G. Rockefeller, né? D. Rockefeller, que construiu uma fortuna que não dava nem para calcular o quanto ele construiu. Se nós fôssemos buscar um modelo de um grande ser humano, possivelmente lá em Roma, na Grécia, seria aquele filósofo, aquele que sabe tudo, né, que tem uma cultura fenomenal. Aquele era o modelo de um bom ser humano. Eu estou dizendo isso porque o modelo de bom ser humano que há hoje não há um consenso. Então, quando pretendemos chegar a alguma coisa no campo da transformação humana, transformação interior, tem que se escolher um modelo. Porque quem não tem um modelo não chega a lugar nenhum. Por exemplo, a ideia de perdão é o modelo de um bom ser humano ensinado por Jesus. Mas não é o modelo de um bom ser humano de um daqueles, como se diz, fundamentalistas que vão se vingar por algo que aconteceu há 1000 anos atrás. Então, a primeira coisa, escolher um caminho que lhes pareça bom. A mim parece que é bom o modelo dado por Jesus. É único na Terra? Claro que não. O que tem de modelos? Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tendes a mim como modelo, que sou brando e humilde de coração. Tendes a mim como modelo. Você é obrigado a tê-lo como modelo? Não. Mas observe, estude, medite, para escolher um modelo que te traga equilíbrio interior, resistência às intempéries da civilização, da esperança, das revoltas íntimas. Então, a primeira coisa. Mas então, se eu tomar o Cristo como modelo, não, tome os ensinamentos de Jesus como modelo, mas não os cristãos como modelo. Não foi assim que Gandhi falou? Quando perderam lá, ele disse, deram-lhe uma Bíblia, ele analisou o Sermão da Montanha e disse: escuta, o que você acha? De quem? De Cristo ou dos cristãos? Por quê? Porque me parece que eu não entendo por que
que uma árvore tão boa, extraordinária, dê tão maus frutos? Por exemplo, a ideia de que há a cada um segundo as suas obras. Não é um consenso entre os cristãos. Martinho Lutero está lá, o justo seria justificado pela fé e não pelas obras. Então, nem mesmo entre os cristãos há um consenso. Então, escolha um modelo. Aquele que gosta da doutrina espírita, que entende a harmonia, a continuidade das vidas sucessivas, onde morre o corpo, mas a alma permanece evoluindo, escolha um modelo espírita. É único? Não, mas é um modelo que entende que Jesus é o centro, é o paradigma, é o começo de uma nova civilização com base no amor como procedimento máximo. E dedique-se, não com fanatismo, mas dedique-se. Não dá para escolher 10 caminhos e chegar a um lugar comum, não dá, nós não temos essa capacidade. Então, escolha um modelo. A doutrina espírita, o espiritismo é um modelo. Tem outros, tem muitos outros, orientais, ocidentais, fundamentalistas. Esse que nós professamos é o espiritismo, onde Jesus tem uma orientação e o espiritismo entende que os ensinamentos de Jesus podem ser melhor compreendidos se nós tivermos um modelo de continuidade da vida, da reencarnação, da comunicação dos vivos com os mortos fisicamente. Então temos aí um período para nós crivarmos um válvula de perguntas. Perguntou como que a gente faz, né, com relação a nós, porque na verdade nós não somos uma pessoa que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo, né? Acho que você entender dessa forma. Uma coisa muito importante que os espíritos falam, porque no dia a dia, ou num dia particular, né? Hoje, por exemplo, o que você fez na tua vida? O que aconteceu com você? Você brigou com alguém? Teve um problema no trânsito, com o chefe, com a família? Né? Aquilo te impregna a tua mente naqueles momentos. Se depois você vai para casa, né, e assiste um filme de terror antes de dormir, né, na hora que você dorme, essas impressões do dia vai influenciar o que vai acontecer com você. Tá? Você vai seguir em situações, como um filme violento, né? Você vai sintonizar com espíritos que gostam dessas coisas. Um conselho do Bezerra de Menezes, um dos livros, fala: gente, seria importante se cada um de nós, 20 minutos antes de dormir, desliga a televisão, né? Pega uma leitura suave, tranquila. Eu gosto de ler. Então põe uma música legal, uma música que te deixe bem. Se prepare para o sono. Porque cada um de nós tem um mentor espiritual, tem um anjo da guarda. Eles estão constantemente querendo nos ajudar, tirando a gente de encrenca e também tentando nos levar para cursos, palestras, ajuda para lugares bons no espiritual. Agora, muitas vezes reclamam que eles não conseguem chegar até nós, porque nem o pensamento levou a ele, nem uma oração a gente fez. A gente sintoniza com espíritos que gostam mais, né, de gozar a vida. Então é para lá que você vai. Muita gente dorme e vai para um boteco. Muita gente dorme e vai ajudar um gangue para planejar um crime, porque ele gosta daquilo. Entendeu? Então vai acontecer de acordo com os teus desejos, com as tuas condições daquele momento que você vai para cá. E quando você aprende que é uma constante você orar, ler, ter bons pensamentos, aí todo dia que você dorme, eles vão te levar para lugares maravilhosos. Aí se você não se preocupa com isso, tu está sempre
todo dia levando para regiões que vão satisfazer nossos desejos mais inferiores e não proporcionar crescimento. Não sei se eu respondi. Né? A Regina quer fazer uma pergunta. Pode falar, Regina. Oi, Álvaro, boa noite. Boa noite. Você não se lembre de mim, faz só 26 anos que eu conversei com você pela última vez, numa lanchonete dentro da Universidade de São Paulo. É uma alegria muito grande, de muita emoção estar ouvindo você hoje. A minha pergunta é assim: as nossas ações para com os nossos familiares, a nossa família carnal, ela deve ser mais valorizada em relação à nossa forma de convívio com os nossos demais irmãos em humanidade? Regina, vê o seguinte, a gente, quando reencarnou, esses espíritos que compõem a nossa família, né, corresponde justamente àquele espírito que tem que dar mais atenção. Porque geralmente são com esses que a gente teve mais problema no passado e, né, a gente tem que aproveitar essa encarnação para a gente harmonizar bem. Né? Agora, tem os outros também, as pessoas, os trabalhos, né, de assistência, de ajuda, que também são importantes. Na minha visão, não há fazer esse e depois aquele, ou aquele depois esse. Você tem que fazer concomitantemente, ao mesmo tempo. Tá? Vai ajudando conforme você pode. Tá? Os familiares, os amigos, os conhecidos, os desconhecidos, vai ajudando sempre de acordo com a tua capacidade de ajudar, de fazer. Tá? Então é dessa maneira. Agora, lembra que na família as coisas se tornam mais fundamentais. Só para lembrar, tem um livro chamado Renúncia. Isso, Renúncia, né? O livro Renúncia. Né? É um espírito que, quando ele veio no espiritual para a Terra, ele veio com um raio de luz. Já era uma criatura em esferas mais elevadas. E a reencarnação dela foi para ajudar uma única pessoa do passado dela. Ela sofreu, teve um livro dessa grossura assim, do Chico, né? E, sabe qual é o final? Não conseguiu. O cara matou ela de novo. Entendeu? Então, às vezes, o objetivo de um espírito é ajudar 1, 2, 3 ali, específico. Por que esse daqui? Os outros ela já está bem. Já houve perdão, já teve reconciliação, está tudo certo. Mas esse daqui, de 20 encarnações anteriores, ele está precisando de ajuda. Eu não vou me sentir feliz nas outras esferas, sabendo que aquele lá no passado está sofrendo. Então, você vem para ajudar. Entendeu? Então, surgindo a oportunidade, ajude. E claro, dentro do lar é o lugar mais difícil. Porque ali então, né, se for um conhecido, você não gostou, brigou, ele vai para você vai para o outro. Mas um filho, um irmão, um esposo, uma esposa, não é para ir largando. Não, mas está difícil. Mas aguenta. Não, mas você sabe o que ela fez, que ele fez. Mas aguenta. Reza, pede ajuda, né? Fala com o Milton, né? Faz um atendimento, né? Mas vai levando, porque ali tem uma oportunidade, né? Única, talvez, em muito tempo, para haver reconciliação. Não aguento mais, vou largar. Tá bom? Você tem esse direito, você tem essa possibilidade, mas só lembre, na próxima encarnação vai ter que passar de novo. Ou na próxima, na seguinte, vai ter que resolver. E quando resolver, você não sobe. Então, procura resolver. Tem coisas na minha vida que eu consegui resolver. E tem coisas que eu falei, essa aqui já não dá, é demais. Eu vou fazer o que eu posso, pelo menos o que a gente pode, vamos fazer. Agora tem coisas que exigem muito, não sei. Acho que talvez na próxima a gente pegar força aqui, e na próxima a gente acerta. Vamos ver. Não sei se eu respondi adequadamente.
Foi, muito obrigada. Muito obrigada. O que ele está falando com a oração, né? Espírito de transição. Nós estamos nele agora já. Aliás, o Espírito lá no Evangelho já falou, ó, já começou. Isso de 1860, né? Já começou a transição. E quando eu pego, o que ele falou assim, ó, Cristo, pelo menos para mim, ele é meu modelo. Né? Se eu vou conseguir seguir lá, eu não sei, mas ele é meu modelo. Então eu procuro sempre, me basear nas palavras do Cristo. E lá no Novo Testamento ele fala desses tempos que virão. Ele fala disso. E ele fala de um jeito meio tipo assim, ó, nunca houve tanto sofrimento e nunca haverá depois. Então ele fala, a coisa não vai ser fácil. Nunca houve tanto sofrimento em toda a história do planeta e depois nunca mais haverá. Então eu percebo agora, que eu fico olhando, falando, puxa vida, ameaça de guerra nuclear, gente, compromisso aqui, míssil ali, jogando bomba ali, jogando bomba ali, coisas que você está olhando e fica espantada. Aí você vê essa questão climática. Eu nunca vi um inverno como desse ano aqui no Brasil, em São Paulo pelo menos. Nunca vi essas coisas. E eles estão falando que as geleiras estão derretendo a uma taxa, como nunca houve. Só para dar uma ideia, se todo o gelo da Antártida derreter, o nível do mar sobe 6 metros. Ou seja, todas as cidades litorâneas do mundo todo vão desaparecer. Santos, Rio de Janeiro, Miami, esquece, vai ficar tudo embaixo d'água. Então, eles estão apontando assim coisinhas que começam a fazer se acontecer isso. E acho que a pandemia foi um pequeno alerta. Presta atenção. Jesus fala assim, ó, vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, de pestes, vocês ouvirão de terremotos, mas não se impressione, esse é só o começo. Depois que der essa balançadinha, aí que vem aquele período de dores que nunca existiu antes. Então eu vejo que a transição é assim. E que é legal, somente com a comunicação global, é que cada um de nós está tendo a liberdade de escolher o que quer ser. Você pode escolher o que você quiser. Com que você está se apegando? Não, eu quero funk, eu quero não sei o quê, eu quero bebida, eu quero... Você está escolhendo desse lado. Não, olha, eu estou querendo me ajudar, estou querendo fazer, joio e trigo. Porque esses que vão ser deslocados do planeta não vão poder dizer que eles foram castigados. Como assim? Quem que separou quem que fica e quem que vai? Quem que tem esse? Quem é esse juiz? Nada, é tua consciência. Consciência de cada um que vai determinar para onde vai. Aquele que não vai aguentar desaforo, que não quer perdoar, que não quer ajudar, que não quer saber do outro, não cumpre seus deveres. Porque eu vejo o cumprimento de deveres como sendo um bom termômetro de como você está na tua vida. Dever com relação ao trabalho, relação com a amizade, relação com o cônjuge, relação com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os familiares. Você está cumprindo os deveres. Você é uma pessoa que chega em casa, vai para o sofá e quer que todo mundo vá lá e te sirva? Ou você é o cara que chega, a pessoa que chega lá em casa, não, o que precisa fazer? Me dá aqui os planos que eu vou enxugar a louça, que eu preparo uma comida, que eu vou pegar. Entendeu? Que disposição você tem para fazer as coisas? Você é aquele que entra, se aproveita, e depois vai embora? Ou você é aquele que chega mais cedo, procura arrumar, o que precisa fazer aí, precisa arrumar aqui, precisa lá, e depois que termina, me dá a vassoura aí, ajuda ali, fazer, arrumar, porque alguém tem que arrumar, alguém tem que fazer, alguém tem que preparar, desde uma refeição até uma reunião com massa. Alguém tem que abrir a porta, tem que colocar um copinho d'água, tem que arrumar a
cadeira, tem que colocar, né, os equipamentos. Alguém tem que fazer. Então, quando surgir o que cabe nós fazermos, aproveita. Quem vai lavar a louça? Eu. Mas de novo? Não, você não. Não, eu sei. Eu aprendi com o Milton. Então, esse aqui foi um grande professor. Ele fica assim, mas... Não, mas eu aprendi com ele. Deixa eu falar. Porque sempre que a gente se reunia, né? Ele sempre propunha pagar o café. Não, eu falo. É que me incomodava, né? Eu era meio assim, sabe, meio egoísta naquela época, ainda que sou, viu? Mas então, aí eu percebi, pô, a impressão que a pessoa tem quando ele se colocava à disposição, sabe? Cria uma disposição. E eu comecei a imitar, onde eu trabalho lá, né, por 35 anos, o pessoal, vou tomar um cafezinho, vamos. Chega lá, né, o pessoal já se afastando, deixa que eu pago. Qual vai pagar? Legal, paga lá o cafezinho. Né? E depois daqui 2 dias, mesma coisa. Depois, quando eu tomar outra vez. Para de pagar aí, você abraçou. Não, deixa comigo. Começou a ficar brigando, quem ia pagar o café? Entendeu? Porque chama atenção. Né? Quando você faz uma coisa legal, né, a pessoa, deixa eu fazer, né? Não sei o que estou pagando, o que estou fazendo, não estou sofrendo, deixa. Faz 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, a pessoa começa a ficar incomodada. Não, você de novo, não, você não vai mais. Não, eu sei. Não vai você. Entendeu? Tá bom, então você faz. Tá vendo? Essa transformação, né, esse foi um dos exemplos, né, que ele me ensinou. Não tem aquele lá, fala assim, né, que a melhor maneira de você ensinar alguém não é falando, é você exemplificando. O teu exemplo de vida é que começa a chamar atenção. Agora, que exemplo de vida que você está sendo para as pessoas do teu lado? Aquele lá, porque eu quero saber se o cara mais egoísta, o cara mais orgulhoso, mais prepotente, mais ranzinza. Eu quero saber desse cara não. E a solidão começa a pesar nele. Não tendo amigos, ele começa a ficar mais azedo, mais amargo, mais egoísta. Agora, por outro lado, aquele que ajuda, que faz, que socorre, sempre sorrindo, sempre acolhendo, aí todo mundo quer ficar perto daquele. E ele sente bem, porque o amor humano é um alimento mais importante do que o alimento físico ou a água que você está tomando para o teu corpo. Para viver. Entendeu? Então, é o teu exemplo. O que você é? A pessoa que sempre reclama, sempre que xinga, sempre que bate, sempre que protesta, sempre lá. Uma pessoa sempre acalma, dando conselho. Né? Outra coisa que eu me aprendi é o tom de voz. Não, porque eu falei isso para ela, olha o que ela falou, ela ficou assim. Mas você falou isso. Mas de que jeito que você falou isso? Mas é tranquilo, não, chega aqui, olha, você me machucou lá, você fez aquilo lá, não gostei. Você falou assim, você falou, não, sabe o que você fez? Você brigou, você foi lá. Sabe, quando você altera o tom de voz, de maneira, a pessoa já põe uma barreira, ela não quer te ouvir, ela não quer parte de você. Então, quando você fala de uma maneira mais tranquila, suave, querendo ajudar, que é outra coisa que me ensinou também. Como lidar com alunos. Você vai dar material, né? Então, falava, olha, assim. Então, na parte de aula, ele começou a dar aula muito mais antes que eu. E você fala para o aluno, mesmo dando bronca, mas ele saber que você está querendo ajudá-lo, ele te ouve. Se você dá bronca, só você tirou a nota baixa, porque você não sei o que lá. Entendeu? É como falar. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai ter que gerenciar na vida. Já levantou, só que eu tenho que sair. Pessoal, como é bom ter amigo mentiroso, viu? Qual o corajoso aí da plateia que vai fazer a prece para nós?
Milton, eu posso fazer. Ô Teresa, pode fazer. Eu ia falar que não tem pecado nenhum, faz a prece, é você. Olha, eu vou fazer porque tem muito pecado, né? Então vamos aproveitando esses momentos, né, de alegria, de confraternização, de aprendizado, de uma maneira muito serena, muito agradável, mas que traz uma consciência maior para nós. Nossa consciência, que já vem despertando, fica mais atenta diante desses ensinamentos. E vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em primeiro lugar em agradecimento, agradecendo a vida, a existência e todas as experiências que vamos acumulando através das nossas reencarnações. Agradecendo em especial a esta reencarnação, porque tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos. Agradecer pela quantidade enorme de amigos que nos amparam, os amigos presentes fisicamente, os amigos que nos acompanham no plano espiritual e aqueles que deixaram para nós o seu saber, a sua sabedoria através dos livros. Agradecemos em especial, Pai, esse momento que estamos vivendo, com as oportunidades que temos de elevar um pouco mais a nossa vontade, a nossa determinação, de progredir, de melhorar, de avançar no sentido espiritual. E rogamos, Pai, que possamos continuar com esse propósito e que possamos, ao partir para o mundo espiritual, levar conosco essa bagagem de não só de conhecimento, mas experiências na prática do bem. E assim, agradecidos, queremos também vibrar pelos nossos irmãos que sofrem, vibrar por todos aqueles que estão envolvidos nas guerras, sem sentido partidário, mas que a paz, a harmonia, a serenidade possam tocar todos os corações. Que possamos nós contribuir sempre para o bem, tanto em ações como em sentimento e em pensamentos. Essas nossas vibrações queremos dirigir aos nossos irmãos que sofrem, cujos nomes estão escritos no livro de vibrações na nossa casa espiritual, aqueles que colocaram os nomes no chat, que essas vibrações nos envolvam, nos trazendo alívio, para que com esse alívio possam ter mais força, mais fé, mais coragem e mais determinação. Pedimos por nós também, porque precisamos, Pai. Somos ainda muito frágeis, muito carentes no sentido espiritual e precisamos do apoio, do amparo dos nossos benfeitores espirituais, que em nome de Jesus nos amparam sempre. E assim, lembramos da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos o Álvaro, a sua presença, trazer as reflexões do ensinamento, da interpretação dos Espíritos, reforçando a presença de Jesus na Terra, criando um novo paradigma para a alma humana. Agradecemos o Álvaro sempre e é sempre bem-vindo aqui. Eu gostaria de agradecer também, nós tivemos a distribuição das cestas, dos alimentos para as famílias assistidas pela casa. Então todos aqueles que de alguma forma, com a presença ou com a ausência, contribuindo com os alimentos ou dando suporte a tudo, que Deus abençoe a todos. Aqueles nossos irmãos, a gente acha que está fazendo algo por eles, mas estamos fazendo algo pela alma de todos, por eles, por nós e por aqueles espíritos que acompanham. E também dizemos obrigado por tudo e que cada um de vocês, cada um que estão aqui, leve o pensamento às suas famílias, parentes e amigos. Nós vamos dar os passes e mais uns minutinhos, se puderem, se quiserem, aguardar, mesmo que desligado a transmissão, um pouquinho mais para ajudar essa doação fluídica com que o material com que os espíritos manipulam e dirigem onde há necessidade. Que Deus abençoe a todos e até sábado para quem participar.